Bem-vindo ao www.clubt4.com.br. Hoje a gente vai falar sobre tireoide e psicologia. Tem muita coisa a ver um com a outra. Queria agradecer sua presença aqui. A gente vai conversar com a professora Olga Mello. Ela é professora da Universidade de Goiás e está nos visitando hoje. Mas antes, eu queria agradecer a Gláucia. A Gláucia, ela trabalha no laboratório de Enzyme e ela me mandou um presente aqui, olha que bacana, do professor Geraldo Medeiros. Ela me mandou esse livro que é tudo o que você gostaria de saber sobre tireoide, né? Na verdade, sobre câncer de tireoide, do professor Geraldo Medeiros. Não estou fazendo propaganda gratuita, não. Na verdade, é propaganda gratuita, mas eu estou ganhando muito com o aprendizado, é verdade. Virou meu livro de cabeceira, vale a pena você dar uma conferida aí nesse livro. E a gente vai indicar outros livros aqui também nesse programa, porque tem muita gente falando sobre alguns livros a respeito de tireoide e psicologia, que a gente vai falar agora com a professora Olga. Tem muita coisa para falar. Então, a TVT4 é toda sua, mas eu vou te interromper de vez em quando, ok? Por favor, faça isso e vai dirigindo, porque eu começo a falar e eu não paro. Opa, então é tesourando. E eu falo pouco também, vocês sabem, né? Então tudo bem, né? Então o que a gente tem a ver a tireoide com a psicologia? Tá, eu vou começar falando assim, de um conceito, mas ele, na verdade não é um conceito, é algo muito prático, né? Que é ponto de vista. Então nós estamos aqui no estúdio, né? De repente nós vamos chamar um tapeceiro para entrar, nós vamos chamar um cortineiro, nós vamos chamar uma pessoa de máquinas, enfim. Vamos supor que essas três pessoas entram aqui, cada um para olhar essa área. Então o que vai acontecer? O tapeceiro vai prestar atenção no tapete, né? O rapaz da máquina vai prestar atenção na máquina, né? O rapaz da cortina. Cada um vai ter uma abordagem para saber o que precisa melhorar. Um foco, um ponto de vista. Então, ponto de vista é algo bastante concreto. Eu vou estar aqui falando do ponto de vista psicológico. Cada um tem uma abordagem. Que todos vamos estar falando da mesma coisa, do estúdio, né? Então, no caso, aqui, o nosso estúdio seria a tireoide. Pode ser que um desses técnicos que tem entrado aqui chega e fala, bom, eu não só quero ver o tapete, mas eu quero ver se o tapete combina com a cortina, ou se eu quero ver se a ou cortina, se tem uma goteira que vai cair no tapete. Então vai ter, e pode ser que não seja nenhum desses técnicos, seja um outro técnico que vai olhar o conjunto e ver o que está em ordem conjunto, sei lá, o decorador. Né? Mas na hora de comprar o tapete, vai no tapete. Vai no tapeceiro. Entendi. Né? Um olhar integrando uma parte a outra, né, o tapete e a cortina, por exemplo, né, seria o que na medicina nós chamamos de psicossomática, né? Então o que é essa psicossomática? Seria combinar, olhar o tapete e a cortina, o que um tem a ver em relação com o outro, né? O corpo e a mente. Então, esse é uma abordagem da medicina que busca compreender o que coisas que acontecem na mente provocam reações no corpo. Certo, eu não sei se tem a ver, por exemplo, já ouvi falar, e eu até concordo, mas se eu estiver viajando pode me falar, que, por exemplo, eu tenho um coração aqui, tenho a cabeça aqui. Certo. Cabeça pensa, coração sente. O meio do caminho é minha garganta. Então, assim, se eu tiver alguma confusão, se eu quiser pensar com o coração ou sentir com a cabeça, eu posso ter um desconforto nesse meio do caminho aqui, tem a ver com comunicação também, como eu me comunico. Falando da ponte, perfeitamente preciso o que você está falando. Legal, aqui no nosso Clube T4 tem a excelentíssima, você não sabe quem que é a excelentíssima? A Raquel, que sempre ficou com a gente, mudou de nick. Não sei qual motivo, mas vamos chamá-la de excelentíssima. Sempre converso com ela pela internet, uma pessoa divertidíssima. E ela tem um depoimento também divertido, mas não é tão saudável, né? Que ela disse o seguinte, que ela começou a perceber os problemas na tireoide dela quando ela estava no processo de separação dos pais. Diz que ela sabia de tudo e não contou para a mãe. Então ela brinca lá que ela deveria ser mais fofoqueira a partir de agora. Tem a ver alguma coisa com outra? Tem bastante a ver. Aliás, seria uma indicação clínica, né, que ela tendesse a falar mais, né? O que é o simbólico disso, né? E o concreto também, né, que não é só simbólico. Guardar isso, engolir informação, né, tão importante, né? O que isso afetou a ela, não é uma informação qualquer de alguém que ela viu saindo com alguém, né? Era o pai dela,
né? Então isso tem um peso. Uma criança está no meio de uma situação que ela não tem condição de agir, de reagir, né? Se eu falo, eu prejudico alguém, né? Então, com certeza, isso é algo que nós trataríamos, né? Então, vamos pensar assim, em termos de psicológicos, nós trataríamos certo. A Ana Virgínia também, né? Ela postou, ela que abriu esse tópico sobre a psicologia e a tireoide. Ela abriu o tópico, indicou algumas coisas pra gente também, de livros, e comentou algumas coisas. Ela mora lá em Belo Horizonte. Um abraço para você, Ana. Isso, o tópico fez sucesso aí e chamou a atenção da Yara. A Yara é jornalista e ela deu uma sugestão de alguns livros. Eu gostei bastante, Yara, que é esse aqui, A Doença como Linguagem da Alma, né? O autor, eu não vou me arriscar a falar que tem 3 consoantes juntos, mas ó, tá escrito aqui embaixo, né? Eu vou tentar. Rutger Bachar, conhece? Conhece? Ele é o mesmo autor da Doença como Caminho, né? Tá escrito aqui, ó. O mesmo autor da Doença como Caminho. E no caso ele fala bastante coisa sobre tireoide nesse livro aqui, eu achei bem interessante. Ele fala de coisas assim que a gente lê, né, ou pensa que é viagem, né? Fala, não, eu escrevi, no começo da comunidade, eu escrevi algo sobre as minhas dúvidas e as minhas suspeitas. Eu, como biólogo e como comunicador, eu coloquei um tópico lá: se você é artista ou trabalha com comunicação. E, para minha surpresa, e não tão surpresa, porque eu achei que tivesse bastante a ver o que eu sondava, hoje tem até alguns estudos científicos mesmo na Unicamp. Eu fiquei sabendo que muita gente está olhando essa história de ser artista e trabalha com comunicação e por que a tireoide é mais acometida de problemas, né? Tem alguma coisa a ver com a outra nessa parte da sua abordagem? Sim. Na verdade, toda profissão, né, ela tem um componente reparativo, né? Nós vamos ver por que um professor é professor, por que um comunicador é comunicador, enfim, né? O professor e o comunicador vão estar ligados nessa área de comunicação. Até dentro das especialidades, né, assim, só para ilustrar, dentro das profissões também tem por que se especializou em tal coisa, né? Por exemplo, eu como músico, o baterista ele tem um perfil, o baixista tem outro, o guitarrista que lá tem outro perfil. Sim. Então é sempre perto disso aí, né? Com certeza. Você está falando tudo. Desculpa. Não, estou te dizendo, você está falando, é isso mesmo. Tem um bloco sobre coisas mais viajandonas, que não é tão ciência, que não é nem tão comprovado, que o pessoal aqui está falando de outras vidas, que foi decapitado. Eu, no caso, acredito, mas vamos deixar mais de canto isso aqui, principalmente agora na psicologia, quando a gente fala com o médico, mas depois a gente vai dar umas viajadas. Prometo que eu vou trazer até professor de yoga aqui para a gente conversar sobre essas viagens, que eu não acho nem um pouco viagem, eu acredito. Mas e vamos pôr esses tópicos aí na comunidade e depois a gente conversa. Tem um tópico aqui muito interessante. A Márcia Castilho, ela fala sobre a superproteção familiar. Então, por exemplo, você pode ser sufocado também com isso? Ela está comentando isso aqui. Você pode ser sufocado, ou você pode se sentir sufocado. Ou se deixar. Né? Ou se deixar ser sufocado, né? Eu tomo muito cuidado com essa coisa tão matemática, né? Isso mais isso vai dar aquilo. Pra gente não ficar estereotipando também, né? Mas, por outro lado, é interessante poder fazer essas correlações. É verdade que se eu sou um corpo físico, um corpo psíquico, um corpo emocional, eu vou estar sendo sempre influenciado por todos esses fatores, por fatores internos e por fatores externos, né? E principalmente pela família. Quer dizer, a família é o primeiro lugar nosso, né, que nos afeta muito. Entendi. Então, uma educação rígida pode provocar isso? Pode. Vidas passadas podem provocar isso? Para quem acredita, pode. Entendi. Fora para quem já sabe, né? Não é só para quem acredita, né? Então, mas tudo tem a ver, como tem a ver também aqui na página 201 do livro que eu mencionei aqui. Vou colocar em caracteres aqui o livro, você que está interessado, eu estou interessadíssimo aqui. Ele faz umas perguntas bem interessantes, o autor, né, para o paciente, né? Como é que você está se sentindo? Eu vou procurar aqui, ó. O que me transforma num bloco de gelo, né? Você sabe que você, quando está hipo, se sente mais frio, né? O que é que ele está fazendo, né? O Rutger está fazendo com esse livro. Ele, além de estar explicando o que está por trás, né, desse sintoma da tireoide,
o que está por trás, qual é o perfil psicológico, ele também está dando dicas de você se localizar com relação à forma como você vive, como você se comporta internamente, como você se comporta externamente. Então essas perguntas são perguntas para que você faça uma reflexão, né? Como uma meditação, uma reflexão. O que me deixa fria, né? O que me deixa congelada frente a uma situação? O que meu excesso de peso quer me dizer? Isso, o que ele substitui em mim? Tem várias perguntas interessantes. Por que não quero mais estar vivo? Tem bastante pergunta legal. Tem uma que é fundamental do meu ponto de vista. Qual é o meu lugar no mundo? E nós vamos voltar aí para a pergunta daquela mocinha, né, do trauma da família, né, dos pais, da criação dos pais. Por que esse núcleo familiar é uma coisa tão importante na nossa vida como um todo, né, nos nossos órgãos como um todo? A pergunta é, qual é o meu lugar? Né? E essa é uma pergunta muito importante. Certo. A Lalia também falou, deu a indicação aqui do Doença como Caminho, do mesmo autor. Né? Não estou fazendo propaganda de ninguém, não, é que o livro é bom mesmo. Mas acho que tem que fazer mesmo, porque verdade, a Doença como Caminho mostra como que é fabricado, quer dizer, como que não é que nós somos culpados por ter uma doença, não é isso, mas tem um entendimento de a doença é um sinalizador. Né? Como o carro tem lá a luzinha que acende na bateria quando não está funcionando a bateria. Ela começa a avisar, né, que algo está errado. O corpo começa a avisar, olha, você não está indo para o caminho certo, para o caminho que te faz bem, que a tua alma vai se realizar. Então, a pessoa adoece. Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Eu falei que ia ter 2 blocos, né? Não ter 2 blocos. Então, clica no próximo aí, que esse aqui já encerrou.